Pai querido, que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, minha rocha e minha fortaleza. Nós sabemos, ó Deus, que desde o início deste culto, estamos em família, adorando, bendizendo, glorificando, declarando a nossa fé, a nossa confissão, aquilo que nós queremos fazer, entregando as nossas vidas para Ti. E agora, ó Pai, é um momento que nós temos agora para ouvir o Senhor falar. E, ó Deus, neste momento que o Senhor fala, nós precisamos estar atentos, porque todos nós temos ouvidos, mas nem todas as pessoas têm os ouvidos espirituais abertos. E é isso que eu clamo. O Senhor trouxe os Teus filhos, trouxe esses queridos visitantes, e há tantas pessoas aqui, Senhor, cada uma com as suas dificuldades, cada um com seus dilemas. E o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor fala aos nossos corações de uma maneira tão pessoal. E que o Senhor esteja nos preparando para receber essa palavra. O Senhor nos informa que esta mensagem que vem dos Teus lábios, através da minha vida, Senhor, que não passo de uma portadora, Senhor, desta missão e desta mensagem, que é Tua, Senhor. Por isso, a Ti toda honra, glória e louvor. E que esta mensagem, Senhor, que tem um formato de semente, como o Senhor usa figuradamente, uma semente poderosa que tem a vida de Deus, que tem o poder de Deus, que tem a ressurreição de Jesus Cristo, e pode entrar nas nossas vidas, e pode frutificar, e pode produzir frutos, ó Deus. E é isso que nós clamamos. Que haja, Senhor, nos nossos corações uma terra preparada para receber essa semente, que Teu Espírito pairando sobre este lugar e inundando estas vidas e conhecendo cada um, possa estar, Senhor, regando e jogando esta água viva que vem do Teu trono sobre esta semente, e nós possamos ser enriquecidos e haja uma resposta do nosso coração a respeito daquilo que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém. Eu quero falar a respeito do desenvolvimento da salvação e trazer para os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração, porque a gente tem uma ideia de salvação e às vezes nós não temos o entendimento do que representa essa salvação, que é realmente aquilo que o Senhor nos fez, o sacrifício de Jesus Cristo e todas as coisas que Ele proporcionou para nós. Isto é uma faceta da salvação. Mas eu quero focar a salvação nesta noite de uma forma muito especial, porque quando nós conhecemos a Jesus Cristo e nós entramos então para o reino do Filho do amor de Deus, e nós vamos compreendendo o que realmente Deus quer para nós e qual que é o plano dele para as nossas vidas, e nós precisamos crescer neste conhecimento. E esse desenvolvimento da salvação é realmente entendermos tudo aquilo que o Senhor tem nos falado e nos apropriado de uma forma muito especial. O pastor tem falado a respeito de uma igreja fortalecida, e essa igreja fortalecida, que ele está numa série de estudos, é uma igreja que reconhece aquilo que Jesus fez, uma igreja que tem esse entendimento. E ele falou no primeiro estudo a respeito deste fortalecimento, e de tudo que Jesus fez por nós. E ele fez várias pontuações, e não vou entrar na mensagem dele, mas especificamente trazer para os irmãos aquilo que ele colocou como primeiro entendimento de que é uma igreja fortalecida. A igreja fortalecida é aquela que ouve a palavra de Deus e entende que todo fortalecimento, e toda graça, e todo poder vem realmente do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós só podemos vencer as coisas na força e no poder do Senhor Jesus. Nenhum homem tem condição de vencer nada nessa terra, se não for na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor nos mostra e revela para a sua igreja, revela para os filhos, seus filhos, aqueles que estão atentos à sua voz, que há uma maneira de nós vencermos os 3 inimigos que foram levantados. Eu não sei se os irmãos lembram dos 3 inimigos que o pastor mencionou, mas os 3 inimigos que nós teremos que lutar até sairmos desta terra, até todas as coisas serem consumadas, é a carne, que fala da nossa natureza caída, que é a nossa tendência ao pecado, que é a nossa individualidade, ou individualismo, na verdade, aonde nós, pelo egoísmo e pelos pensamentos, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Então, a nossa carne é a maior inimiga, e é o maior inimigo que nós temos que vencer, porque nós temos que entregar realmente as nossas vidas nas mãos de Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. Então, a carne, o mundo, porque o mundo está posto no maligno, e todas as coisas que a gente observa no mundo, a gente observa que elas contrariam os princípios de Deus.
E o mundo, ele é atraente, e as pessoas, elas muitas vezes são envolvidas com aquilo que o mundo mostra, que são as ilusões que parecem bonitas e coloridas, como nós vimos ali na música, né? Não caia nessa ilusão cheia de cores, cheia de ilusões, né? Porque o inimigo, ele faz assim, e é o mundo que quer atrair, realmente nos tirando deste contexto e desse paraíso que Jesus Cristo conquistou para nós. De volta para o paraíso, nós voltamos para o Éden quando recebemos a Jesus, e o Satanás quer nos colocar aprisionados, porque o mundo é um lugar onde as pessoas são aprisionadas. Elas são aprisionadas pelo dinheiro, elas são aprisionadas pelo amor a alguma coisa, por amor a uma pessoa, por alguma coisa que ela tem. Então as pessoas são aprisionadas e vivem em função disso. Falando do terceiro, o inimigo que é Satanás, o diabo, e nós podemos observar que tanto a carne como o mundo, como o diabo, tudo isso Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. E a única maneira de nós vencermos a carne, o mundo e o diabo é quando nós recebemos o poder da ressurreição nas nossas vidas. Então, queridos, o desenvolvimento da salvação é ter esta compreensão de que Jesus Cristo já conquistou para nós todo este poder. E por causa deste poder, nós podemos vencer esses 3 inimigos pelo poder da cruz e pelo poder do sangue de Jesus. Romanos diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então é algo extraordinário. Jesus Cristo conquistou isso para nós, e o pecado não nos domina. O pecado pode estar presente, o pecado pode aparecer, ele pode às vezes nos enlaçar, mas não nos dominará. O Senhor diz: não nos dominará. Ele pode se aproximar, por isso que o Senhor diz: vigiai e orai, para que vocês não entrem, não caiam em tentação. A tentação de pecar. Então são muitas coisas para a gente pecar, porque o Senhor nos alerta. Mas Ele diz: olha, o pecado não vai te dominar mais, porque na cruz do Calvário eu destruí o pecado. Que coisa maravilhosa. Jesus disse que nós haveríamos de passar lutas. Olha, vocês vão passar por aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus Cristo nos deu o poder para vencermos a carne e nos deu o poder para vencermos o mundo. O mundo não vai nos atrair, não vai nos iludir, nós não vamos cair nessa conversa de nos envolvermos com as coisas erradas que o mundo apresenta e a maneira errada que eles vivem. E a palavra do Senhor diz então, Jesus dizendo, João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então ele está dizendo, eu estou dizendo a respeito de tudo que vocês vão passar. Ele estava se despedindo dos discípulos, falando das dificuldades, perseguições, e ele estava ali passando para eles uma série de coisas, informações e ensinamentos, mas ele diz, olha, estas coisas eu tenho dito para vocês a respeito de tudo, que vocês vão passar por aflição, mas eu quero que vocês tenham paz em mim. Então não tem como alguém buscar a paz, encontrar a paz em qualquer outra coisa que não seja em Jesus Cristo. Então ele está informando o nosso coração que no mundo vocês vão passar por aflições. Também fala de um tempo, porque é passagem. Não fala no mundo vocês vão estar em aflição. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que coisa extraordinária. E quando nós nos deparamos com a ressurreição de Jesus Cristo, nós nos deparamos com aquele que nos leva então, pelo poder da ressurreição, a este entendimento de que o mundo também não vai prevalecer contra as nossas vidas. Coisa extraordinária para nós, que também traz um ensinamento a respeito do desenvolvimento da nossa salvação, é a compreensão de que o diabo já foi derrotado pelo poder do nome de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que ele foi exposto, ele foi envergonhado e despojado de tudo que ele tinha, porque ele foi vencido por Jesus Cristo, e ele não tem poder contra a igreja de Jesus. Ele não tem poder contra a sua vida. Ele não tem poder contra a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que tomar posse desta graça. E o desenvolvimento da salvação é ter esta compreensão. Jesus Cristo cancelou a nossa dívida. Na cruz do Calvário, o nosso pecado, o pecado da rebelião, o pecado da independência de Deus, o pecado de estarmos isolados e sermos egoístas e vivemos a nossa vida, o pecado que cometemos por causa da carnalidade que muitas vezes assolaram as nossas vidas. O Senhor disse, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele removeu inteiramente os nossos pecados, a nossa culpa, e cravou na cruz do Calvário, dizendo, está consumado.
Isso é extraordinário. O crescimento e o desenvolvimento da salvação é a gente ter esta compreensão e este poder. E ele disse que quando ele foi à cruz do Calvário, encravou o nosso pecado, ele despojou os principados e as potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir mais forte Jesus. Satanás foi desprezado, Satanás foi pisado na sua cabeça, como o Senhor falou no Éden. Aleluia, que coisa extraordinária. Jesus triunfou, Jesus venceu. Nós então temos o poder de vencermos também, porque hoje nós vivemos no poder da ressurreição, e o que vive dentro de nós é a ressurreição de Cristo, é o poder do Espírito Santo que nos capacita a vivermos esta vida maravilhosa. Por isso que, embora vivamos neste mundo complicado, nós não perdemos a paz em Jesus Cristo. Não perca a paz em Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. E quando você está com seu coração entendendo que todas estas coisas já estão resolvidas e que Jesus já pagou o preço delas, você não sai desse ambiente de paz, do príncipe da paz, e cada conflito que vier sobre a sua vida será esmagado pela paz de Jesus e ficará debaixo dos teus pés. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Seja excelente para praticar o bem e a justiça. É o que Jesus diz em Romanos 16, 19. Seja inocente para o mal, não conheça, não pratique, e o Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Que coisa extraordinária. Então, queridos, é algo que Jesus conquistou e que nós nos apossamos disso, nós vivenciamos no conhecimento que o Senhor nos dá. Então, queridos, nós temos sido trabalhados, o Espírito de Deus tem falado muito conosco a respeito da revelação que o Senhor traz, do poder que Ele deu à igreja, do poder que Ele derramou sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas através da ressurreição. E eu achei muito lindo uma frase que o pastor falou domingo passado, é que é no ambiente da ressurreição que o poder da ressurreição é liberado. Isso quer dizer que nós não podemos nos prostrar diante das dificuldades, não podemos nos entregar diante de circunstâncias que podem ocorrer nas nossas vidas, nós não podemos nos inclinar, mas sim devemos ser transportados para este ambiente da ressurreição, onde tudo já está consumado, tudo já está resolvido, e neste ambiente da ressurreição é que o poder da ressurreição se manifesta nas nossas vidas, amém? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, parece que Deus não está me ouvindo, eu estou passando por essa luta, estou numa angústia tão grande. E a pessoa vai pontuando as situações que ela está vendo, ela vai pontuando as dificuldades, mas ela não é capaz de pontuar a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem é que Jesus Cristo ressuscitou e tudo já foi resolvido nas nossas vidas. Nada disso pode nos aprisionar. Então nós não podemos pontuar no sentido de que estas coisas vão ficar no nosso coração nos aprisionando e nos entristecendo. Elas são reais, elas são visíveis, mas eu não vou ficar neste ambiente. Eu vou no ambiente que o Senhor está, porque Jesus não vem aqui. Mas se eu for no ambiente da ressurreição, lá o poder da ressurreição vai cuidar dessa situação e vai trazer paz para a minha vida, amém? Então, queridos, quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente tem que saber que isso deve ser uma prática nas nossas vidas. Isso deve ser uma realidade exatamente no momento que a gente passa por dificuldade. Eu não sei se o Marcinho está aí, a Camila estão aí, não? Bem, o Marcinho e a Camila tiveram uma experiência, e eu vi nitidamente essa graça na vida deste casal. Eles são líderes de células. São um casal muito lindo, com uma vida muito maravilhosa. E a semana passada, ou retrasada, eles receberam, então, um exame positivo de uma gravidez. Houve uma grande alegria, muitos anos eles estavam aguardando este momento, foi uma alegria para todos nós, a igreja toda celebrando, festejando, e todo mundo se comunicando. Foi mesmo um momento muito especial. Quando chegou essa semana, nós recebemos a notícia, não sei se foi segunda ou terça, já recebemos para que começássemos a interceder, que a Camila passou com uma cólica, ela estava com uma dor muito violenta, uma dor que ela não conseguia andar e uma dor alucinante. Conclusão, ela acabou sendo internada, perdeu o bebê estava sendo oxigenado nas trompas, e ela acabou perdendo uma trompa e perdeu o bebê. E foi assim um choque para nós naquele momento, quando nós ouvimos a notícia, mas a maneira como eles foram passando a notícia, a maneira como eles se comportaram, foi uma coisa extraordinária. Eles estavam vivenciando o poder da ressurreição,
porque eles não ficaram no ambiente da dor, não ficaram naquele ambiente da tristeza, eles não se permitiram o tempo todo. Jesus está no controle, nós estamos confiando no Senhor, nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas e nós não vamos nos preocupar. E daqui a pouquinho nós vamos ter outro nenê. Desse jeito, foi uma coisa extraordinária. Eu até fiz uma postagem lá no nosso grupo de células, dos líderes de célula, das nossas Manhãs com Deus, onde temos um grupo de intercessão. Por quê, queridos? Porque a vivência desta palavra, ela tem este valor na hora que nós passamos pela dificuldade. E este casal, de uma forma brilhante, vivenciou isso e nos deu uma lição maravilhosa de como é possível, diante da morte, diante da perda, que eu penso que é a coisa pior que a gente pode passar dentro da humanidade, de sofrimento, não tem coisa pior do que a morte, que Jesus venceu também na cruz, e eles passaram de uma forma poderosa, nada afetou a vida deste casal. Então é isso que o Senhor quer trazer para nós, o entendimento de que na ressurreição, neste poder da ressurreição, a dor não prevalece. Na ressurreição, o pecado não domina. Na ressurreição, a doença não nos destrói, porque Jesus também nos deu essa bênção da cura. Então, na ressurreição, nós não temos o medo, porque nós recebemos o Espírito do poder, da coragem para enfrentarmos, porque é isso que o Senhor trouxe. Então, a ressurreição traz para nós um poder, porque na ressurreição não tem nada dessas coisas, angústia, tristeza, decepção, morte, nada dessas coisas existem quando nós estamos neste poder da ressurreição. Então, quando nós estamos falando desse desenvolvimento da salvação, é realmente termos a capacidade de vivenciarmos isso, de termos na nossa mente estas bênçãos maravilhosas e esta graça maravilhosa de não sermos atingidos e afligidos pelas situações que acontecem conosco aqui nessa terra. Então, quando eu pensei nesta palavra, eu comecei a pensar realmente sobre esse desenvolvimento que nós precisamos ter, e é uma coisa constante. Porque o tempo todo nós temos que colocar, ou a gente coloca a nossa mente nestas verdades da salvação, ou nós vamos cair. E o tempo todo nós passamos por algumas coisas, o dia inteiro, somos às vezes assustados com alguma coisa, surpreendidos com alguma notícia. Então esse desenvolvimento da salvação fala de uma coisa que imediatamente quando acontece alguma coisa aqui, imediatamente nós devemos nos transportar para a verdade que Jesus Cristo nos deu. Para a revelação que o Senhor trouxe para o nosso coração. E nós precisamos desenvolver isso e trazer esse amadurecimento para o nosso coração. Porque a ressurreição tem um poder enorme de transformar as nossas vidas. A ressurreição tem um poder de trazer algo muito especial para os nossos corações. A ressurreição de Jesus é a revelação do reino de Deus. É a revelação da mente de Cristo. É a revelação do plano que Deus tem para nós. É a revelação do amor do Pai pelas nossas vidas. É a revelação desta prova de amor. Hoje nós estamos aqui vivenciando esta prova de amor, que é realmente a entrega de Jesus Cristo, quando Ele entregou o seu corpo para ser ferido por causa de nós, e o seu sangue foi derramado para purificar e arrancar de nós o pecado. Este sangue poderoso arranca de nós o pecado, muda a nossa vida, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, e é este poder maravilhoso que está disponível a nós. E quando nós começamos a vivenciar e entender o poder da ressurreição, e nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos entendendo que para o nosso lado já está resolvido. O que não está resolvido é para quem ainda não conhece a Jesus Cristo. Para nós as coisas já estão reveladas, nós vamos ver aqui para frente da mensagem algumas coisas a respeito disso. Para nós já está tudo certo, mas não está certo para quem não conhece a Jesus Cristo. Então, quando nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós estamos desenvolvendo também a compreensão da responsabilidade de trazer outras pessoas para que elas possam também viver esta salvação, como hoje nós vimos através do batismo, dessas famílias que foram realmente tocadas pela vida espiritual, da vida de Jesus, dos filhos e das pessoas que trouxeram eles para Jesus. Então, o desenvolvimento da salvação é saber o que eu tenho em Jesus Cristo e que agora eu tenho um compromisso de ajudar as pessoas, ajudar o próximo a ter isso, abençoar o próximo, e o meu foco ser voltado para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque é maravilhoso nós termos tudo isso. É demais saber que nós vencemos o pecado, é glorioso saber que nós vencemos o mundo com Jesus, e extraordinário sabemos que o diabo não tem poder de nos tocar sequer. É maravilhoso, mas as pessoas não são todas as pessoas que conhecem isso, e nós precisamos ter esta bênção, esta vivência, uma vivência real nas nossas vidas, e a partir dessa vivência, a gente poder então compartilhar com as pessoas. Quando nós falamos desse desenvolvimento da salvação, nós
podemos entender que o desenvolvimento da salvação é o que Jesus fez o tempo todo, avisando os seus discípulos e convocando os seus discípulos e chamando os seus discípulos a negarem a si mesmos, a tomarem a sua cruz, a seguirem a Jesus. Então, o tempo todo, o Senhor vai ensinando como que é a maneira como os cristãos devem viver. E aí Jesus fala lá em Mateus 20, de 25 a 28, a respeito da maneira como o mundo é. O mundo tem governo, tem líderes, tem pessoas ricas, dominadoras, pessoas que comandam, que têm ali realmente autoridade. E ele está dizendo, Jesus chamando os discípulos, diz, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Assim é o mundo. No mundo é assim, mas aqui não. Não é assim entre vós. Então Jesus começa a trazer um novo mandamento, um novo ensinamento, algo muito diferente do que a vivência que a gente tem no mundo que vivemos. No mundo dominador, no mundo de quem tem mais manda mais, no mundo das autoridades. Assim é o mundo. A injustiça como eles lidam com as situações, a injustiça como eles lidam com as pessoas, é chocante. Vemos como as pessoas lidam, como os chefes e líderes, e a gente conhece tantas histórias de pessoas que não respeitam as pessoas como seres humanos, como iguais, não respeitam, eles maltratam, humilham, e a gente conhece várias histórias de pessoas que foram humilhadas, envergonhadas, entristecidas. Então são várias situações que acontecem. Então o mundo é assim, o mundo tem esse governo, mas aqui não é assim como Jesus disse, não é assim entre vós, pelo contrário. Então ele está dizendo, é totalmente contrário àquilo que vocês olham lá no mundo. Por isso, o desenvolvimento da salvação é a gente estar nesse mundo, mas com este entendimento, com esta modificação no nosso coração. Então não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então é interessante que ele vai mudando, os paradoxos de Jesus, é completamente diferente do mundo. Mas não tem coisa mais tremenda para a nossa vida quando nós entendemos que maior é o que serve. Que melhor coisa é dar do que receber. Que privilégio. É uma coisa, uma experiência maravilhosa. E às vezes as pessoas não entendem. Mas o Senhor diz, aqui na minha casa, com os meus filhos, no meu reino. No meu reino é diferente. Quem quiser ser grandão vai ser pequenininho, vai ter que servir. Aí ele diz, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então não tem chance de ninguém ser superior ao outro. Tal como o Filho do Homem, aí ele vem. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim deve ser a família de Deus e os meus filhos. Desenvolvimento da salvação é ser tal como Jesus. Jesus contraria o sistema do governo dominador, possessivo e que ordena as coisas, que inclusive este governo está nas igrejas. Muitas igrejas estão debaixo de governo, onde pastores maltratam as ovelhas, onde os líderes ordenam, você tem que fazer isso, você tem que ir ali, você tem que não tem que nada. Aqui no reino de Deus não é assim. Se nós estamos aqui, o Senhor nos colocou aqui, é para servir vocês. Esse é o nosso entendimento, nós estamos aqui para servir. Cada um de nós estamos chamados para o reino de Deus para servir, como Filho do Homem. Então Jesus veio inaugurar um sistema de governo servidor. Por isso nós falamos o tempo todo, ano passado, a respeito de amarmos o próximo, da solidariedade. O pastor falou a respeito disso o ano inteiro praticamente, porque nós precisamos ter essa compreensão. E a solidariedade é realmente matarmos o egoísmo e matarmos as nossas buscas próprias e aquelas coisas que a gente deseja tanto. E nós estarmos então cuidando do próximo, não que a gente não tenha essas coisas, mas que isso não deve ser prioridade para nós. No reino de Deus, a nossa prioridade é servir. No reino de Deus, a nossa prioridade é fazer o bem para o próximo. No reino de Deus, e participando desse reino, e no desenvolvimento da salvação, eu tenho que trazer paz para o ambiente que eu estou, porque eu carrego a paz. Não é uma paz para mim, é uma paz que eu carrego para levar. Então é isso que o Senhor espera de nós, e isso só é possível pelo poder da ressurreição. Nenhum homem pode produzir isso, mas o poder de Jesus Cristo em nós nos traz essa graça maravilhosa. Então, o que nós precisamos entender é que o Senhor quer fazer realmente uma transformação na nossa mente. Porque nós vivemos num mundo real, e o mundo é desta forma, e este mundo, ele tem uma tendência de impregnar em nós um sistema que não é o sistema de Jesus. Não é o sistema do Pai de amor, não é o sistema da graça, não é o sistema do perdão.
não é o sistema de estarmos realmente dando a outro passo, a segunda capa. Aqui no mundo é o sistema do ódio, e quem fizer alguma coisa errada vai tomar e vai pagar por isso, e a gente vê vingança. Aqui não, aqui é perdão. Então o sistema de Deus é totalmente diferente. E o perdão faz bem só para quem libera o perdão. É maravilhoso. Se a pessoa, às vezes, ela nem compreende, você nem falou com ela, mas se você liberou perdão, ou se você teve o privilégio de pedir perdão porque você feriu, faz bem para você, você ficará curado. Você se sentirá melhor, porque é desta forma que o reino de Deus acontece. Então, nós estamos aqui falando a respeito de transformação que nós precisamos ter através dessa salvação, que muda a nossa mente. Mudarmos os nossos pensamentos e tirarmos do nosso pensamento o sistema do mundo, a forma do mundo. Não dá certo aqui, porque não é dessa forma que nós vamos viver em harmonia ou em perfeita harmonia, como é a proposta do Evangelho de Jesus. Então o Senhor quer que a gente esteja cuidando da nossa mente. O apóstolo Paulo fala muito isso sobre a renovação da mente. Eu rogo-vos, irmãos, que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, não se conforme com o mundo, não se conforme com a maneira como o mundo está, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ofereçam a mim, a Deus, como o Senhor está dizendo, um culto racional, um culto de compreensão, não um culto louco que ninguém sabe o que está acontecendo e não sabe nem o que é aquilo que eles estão sentindo, mas um culto racional, onde a gente sabe que Deus pode se manifestar e o Espírito de Deus tem liberdade, como Ele tem liberdade de se manifestar aqui, de qualquer maneira. E nós sabemos como que é a maneira do Espírito, é uma maneira maravilhosa. O Espírito Santo de Deus é doce. O Espírito Santo de Deus não chama atenção para si. Não tem nada a ver com o que a gente vê na televisão, essa bagunça. Não tem nada a ver. O que é de Deus é tão lindo. Se você olhar para a vida de Jesus, assiste o filme de Jesus, leia o Evangelho de Jesus, e você vai ver a maneira como Ele fazia. Ele não fazia alvoroço, Ele curava as pessoas e falava, não conte para ninguém, e fique quietinho. É dessa forma porque Ele queria realmente que as pessoas compreendessem que não é pelo barulho, não é pelos movimentos, é pelo silêncio, pela maneira graciosa, pelo poder que acontece dentro de nós. Então nós vamos vendo que a nossa mente precisa ser transformada. Então, o que o apóstolo Paulo sugere para nós é, por favor, não fique pensando do seu jeito, desista do seu pensamento, desista da sua maneira de pensar a igreja, desista da sua maneira de interpretar a palavra. A Bíblia não tem uma interpretação, a Bíblia fala o que é, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe uma maneira de interpretar e mudar a palavra de Deus. Não há mudança nem sombra de variação no Senhor. Então, o apóstolo Paulo fala, renove a sua mente, muda a sua mente, para com esse teu jeito egoísta, com o teu jeito de ser. Você não pode ser desse jeito, porque não é assim. Desta maneira, você não vai se dar bem. Então, o desenvolvimento da salvação só será possível quando nós começarmos a mudar a nossa mente. Quando nós permitimos que o Senhor mude o nosso entendimento. Senhor, eu estou pensando assim, mas eu quero saber o que tu pensas, me revela e eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor fala, porque o resultado e a bênção da vida depende disso. E é interessante que a palavra de Deus em Efésios 4, 22 e 24 diz assim, portanto, abandonem a velha natureza, falando de algo que nós que temos que fazer. Não é o Senhor que arranca a velha natureza de nós, não é o Senhor que arranca os nossos pensamentos independentes. Não é Ele que arranca e que transforma e tira este pensamento da nossa natureza egoísta, que pensa do jeito que a gente quer. Não é Deus que faz isso. Somos nós. E Ele está dizendo, portanto, você abandone a sua velha natureza. Abandone o seu jeito de pensar independente de Deus. Abandone a sua velha natureza. A velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Então, tudo que a gente vê na direção de Deus, todo o movimento de Deus para a humanidade, todo o movimento de Deus para a humanidade em geral, para a igreja e para aquilo que Ele tem para os homens, é um movimento de salvação, de libertação e de nos livrar da destruição. Olha só, Ele está dizendo que quando nós sustentamos os nossos pensamentos independentes de Deus, fazemos as coisas do nosso jeito, o que vai acontecer é que isso vai gerar pecado na nossa vida, porque vai contrariar aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, da maneira como Ele quer que a gente viva. E esse contrariar vai levar para nós e vai trazer para as nossas vidas destruição. Os nossos desejos enganosos nos destroem.
Por isso, nós precisamos abandonar, e hoje é um dia que nós estamos diante da presença do Senhor, e que todos nós, ao participarmos da ceia, poderemos dizer: Senhor, eu quero cada vez mais arrancar e abandonar a velha natureza. Eu não quero pensar do meu jeito e agir do meu jeito, porque eu sei que isso me destrói. Então, tudo que Deus está falando é só para poupar a nossa vida, para que a gente realmente viva a vida abundante que Ele conquistou. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Em João 10:10 a gente conhece, decora este versículo. Mas o desenvolvimento da nossa salvação é entendermos que Jesus veio para nos dar vida abundante. É aqui, gente, porque o céu já é pleno. Vida abundante é aqui, lá é plenitude. Amém? Então a vida abundante, ela começa aqui, aonde a gente vê o movimento de Deus nas nossas vidas, nos livrando dessa destruição. E aí esse versículo aí, quase que não dá para vocês lerem, né? Deu? O que diz esse versículo então? Para que a gente largue os nossos pensamentos e a nossa velha natureza. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam, o quê? Completamente renovados. Isso quer dizer que não dá para você vivenciar uma faceta da vida de Deus. Eu sou cristão aqui, com essa área, só nessa área aqui eu não faço, aqui eu não vou. Isso aqui eu não entendo e não aceito, eu não cumpro essa obediência, eu não faço isso. Não existe. O Senhor está dizendo que a vida cristã é uma vida integral, e o resultado da vida abundante é essa integralidade, essa vivência integral. É isso que vai trazer benefício e bênção para nós. E Ele diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Isso quer dizer que nós precisamos pensar completamente diferente do que a gente pensava. Completamente diferente da maneira como nós chegamos a Jesus Cristo. E se você está chegando a Jesus Cristo hoje, daqui para frente você pode pensar completamente diferente do que você pensava, porque o benefício da salvação e da vivência e da graça do Senhor é quando nós temos a nossa mente completamente mudada, completamente renovada. Aí Ele diz uma coisa muito linda, que também não é Ele que faz, é nós que fazemos. Você que faz, e você escolhe fazer ou não, porque nós temos arbítrio. Vistam-se com a nova natureza. Então o que é isso? Nós tivemos a nossa natureza corrompida pelo pecado no Éden, e todos pecaram, e nós perdemos a glória de Deus, e agora Jesus disse: olha, eu te dou a oportunidade de você vestir de novo essa natureza de Deus, e você colocar. Então, colocar a roupa é uma roupa que é parecida com a própria natureza de Deus, que é, na verdade, a imagem e semelhança de Deus recuperada na ressurreição. Vistam-se, é isto, vistam-se. Você deve se vestir com a nova natureza. Você deve se vestir para que a nova natureza e o poder de Jesus Cristo possa ser expressado na sua vida. Vista-se da nova natureza que é criada por Deus, que é realmente a imagem e semelhança, que é algo que nós temos. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Perdemos a glória, mas todo homem tem a imagem e semelhança de Deus, apagada por causa do pecado, mas Jesus Cristo tira todas essas coisas para que a gente possa vivenciar de novo esta natureza que representa Jesus Cristo aqui na terra. Vistam-se dessa natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza de Deus, né? E que se mostra na vida verdadeira, que se mostra na vida onde tudo é verdade, as suas decisões e a tua palavra, ela coincide com as tuas atitudes, tudo é verdadeiro. Você é verdadeiramente livre porque conheceu a verdade que é Jesus, e você é a pessoa que vai transmitir esta verdade, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, todas essas movimentações são aquelas que o Senhor traz para as nossas vidas, para que nós possamos ser excelentes representantes de Jesus. Isso que o Senhor quer focar, desenvolvimento da salvação, é nós entendermos isso. Sabe, queridos, a maioria das pessoas acreditam que salvação é ter resposta das suas questões. A maioria das pessoas, elas têm a salvação como algo de, assim, eu vou para a igreja para ser abençoado. Eu preciso ser abençoado. Aqui na terra eu preciso de uma resposta. As pessoas têm a ideia de salvação como as pessoas que não vão ter mais problemas. Então eu sou salvo, não vou ter mais problemas agora, e agora é só eu guardar o céu e viver aqui, aguardando realmente o Senhor voltar para me levar para lá. Então, a maioria das pessoas se aproximam da igreja, porque é isso que a igreja tem mostrado na sua maioria, que realmente uma igreja que resolve problemas.
Jesus Cristo já resolveu todos os problemas na cruz do Calvário. E as pessoas que buscam isso, o que acontece? São pessoas que vão se aproximando de Deus e elas têm um relacionamento com Deus de expectativa. Quando uma pessoa desenvolve um relacionamento com Deus de expectativa, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. E a gente observa que a expectativa é algo que não faz bem, porque a pessoa vive em função daquela expectativa, daquela resposta. Estou aguardando uma resposta de Deus há 20 anos. Nossa, estou aguardando a resposta de Deus sobre o meu dinheiro, sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento. E a pessoa vive em torno daquela expectativa. E quando ela fica rodando em volta da expectativa e ela não tem uma resposta no tempo que ela acha que deveria ter recebido, o que a gente observa é que pessoas que buscam a Jesus com expectativa de receber bênção, que é um ensinamento errado que nós já vimos e vamos reafirmar agora, mas só esperando uma resposta para a solução do seu problema pessoal, da sua dificuldade, essas pessoas começam a caminhar e de repente elas estão desanimadas. De repente elas abandonam o caminho, abandonam o Senhor, perdem a fé. Por quê? Deus não me escuta. Eu falo com Deus, mas não me responde. Parece que não se importa comigo. Então, queridos, a expectativa, ela é a esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. A expectativa é assim. Então, uma pessoa que fica em torno da expectativa, ela fica ali aguardando, e ela fica em volta daquilo, só esperando que aquilo aconteça, e ela não cresce em mais nada da sua vida. Ela não desenvolve mais nada na sua vida. A expectativa dela é que ela seja respondida, e ela não aguarda, e ela não espera mais nada. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós observamos que quando Ele nos chama para o seu reino, é um reino de respostas já. Não tem expectativa para o cristão. Por quê? Porque o Senhor disse lá em 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nela o sim, porquanto também por Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, queridos, o que o Senhor está dizendo é que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu não preciso criar uma expectativa no meu coração se Ele vai cumprir, as coisas vão acontecer. Não é isso que vai trazer alegria para o nosso coração. Ele já disse que nas promessas dele existe o sim e o amém. Ele já disse um texto que a gente está repetindo o tempo todo, decor, mas que bendito Deus e Pai, falando de um culto, de uma igreja, de um povo que tendo desenvolvimento da sua salvação, chega diante de Deus e bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui bendizer o teu nome, porque eu vim aqui celebrar a ceia, mas eu quero te agradecer porque o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Então é a consciência do que Ele já fez, a consciência do que Ele já nos deu, que a gente observa na palavra que as pessoas que buscaram Jesus com uma expectativa de ter um milagre, a expectativa de comer o pão do milagre, como muitos comeram ali o pão do milagre, na multiplicação, Jesus começa a falar a respeito da vivência cristã, que é comer a carne e beber o sangue, dizendo sobre uma vida de sacrifício, de entrega. Quando ele começa a pregar essa mensagem, a multidão vai embora. A multidão da expectativa não continua seguindo a Jesus Cristo. Eles abandonam a Jesus Cristo, porque eles só seguem Jesus quando Jesus faz alguma coisa para eles. Quando não faz, não serve mais. Então isso tem que ser arrancado do nosso coração, e o desenvolvimento da salvação nos traz essa certeza de que nós temos algo muito superior a realizar aqui, que está acima daquilo que o Senhor possa responder, porque Ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, todas as bênçãos. Então nós precisamos realmente vivenciar essas bênçãos tremendas para nós, porque o Senhor tem alguma coisa muito especial. E eu estou já encerrando essa palavra. E o foco do desenvolvimento da salvação é para que você mude o teu coração. Se porventura você é um coração que tem expectativa de ver coisas de Deus acontecendo, porque tudo já aconteceu, tudo já está disponível a nós. Depende da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento. Não que Ele faça as coisas por aquilo que a gente faz, não existe barganha. Depende da nossa vivência. Eu acredito que quem obedece a Deus, as bênçãos correm atrás. É assim que foi a nossa vida dos 32 anos de casamento. Nunca corremos atrás de nada, as bênçãos correram atrás de nós, porque a Bíblia diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, no caso Moisés estava ali passando para eles, nós temos os mandamentos, o Senhor disse, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos.
Então, queridos, é isso que o Senhor quer. E eu quero encerrar essa palavra para que você saia daqui com o coração transformado, não de expectativa, mas com uma perspectiva. Que perspectiva? Perspectiva é aparência e aspecto. Na verdade, eu quero que nesta noite o Espírito de Deus toque no seu coração para que você saia daqui só desejando uma coisa. Só uma coisa. Ser parecido com Jesus. Só. Se você buscar isso, você vai levar Jesus na sua casa, você vai levar Jesus na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, porque é isso que Ele quer, que Ele seja conhecido. Então essa perspectiva fala a respeito do que eu desejo. Meu desejo é ser parecida com Cristo. O pastor fez uma oração que eu falei, Senhor, que oração, tem misericórdia, me ajuda a ser isso mesmo. Ele falou, quase que não vemos ela, mas vemos a Ti, Jesus. Eu agradeço, eu louvo a Jesus por isso. E é o que o Senhor espera. Que você ande e as pessoas falam, eu vi Jesus em você. Eu estou vendo Jesus na sua fala. Eu estou vendo Jesus no seu abraço. Eu estou vendo Jesus no seu amor. Eu estou vendo Jesus no seu cuidado que você está tendo comigo. Eu estou vendo Jesus na sua assistência, na maneira como você está me socorrendo. E é isso que nós temos que ter, é isso que o Senhor quer que você busque. Nós não precisamos buscar outra coisa, senão isso nas nossas vidas. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que o Senhor Jesus conquistou é nosso direito, é nossa herança. Tudo já é nosso. Agora o que Ele espera é que a gente realmente seja transformado. Porque ser salvo é ser transformado. Transformado em imagem e voltarmos a ter a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Já pensou quantas coisas que podem acontecer esta semana, se sair um monte de Jesus daqui? Porque você vai sair com esse objetivo de abençoar, de salvar, de curar, porque tudo na palavra de Deus afunila para um único objetivo, para que a gente conheça e a gente cresça no conhecimento de Jesus Cristo e na sua maturidade e sejamos parecidos com Ele. Assim como os discípulos estavam ali andando com Ele e fugindo na hora que Jesus foi preso. Olha, você é discípulo dele. Não sou. É sim, porque você fala igual a Ele. Eles já estavam se parecendo com Jesus. Eles passaram por um processo de transformação. Muitas coisas aconteceram na vida deles. Mas eles já estavam se parecendo com Jesus. Quanto que você se parece com Jesus? O quanto de Jesus tem na sua fala, no seu abraço, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na maneira como você lida com os negócios? É Jesus? Que nem Jesus? Você é honesto? Você honra os seus empregados? Você honra o seu patrão? Você honra o seu professor? Você honra os seus filhos? Você entende que é uma coisa extraordinária? E o poder da ressurreição nos leva a esta maturidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que fala desse crescimento da maturidade cristã, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, de tudo que tem em Jesus, pode ser expressado em nós, porque tudo de Jesus já está em nós. Nós carregamos a ressurreição, para sermos transportados para a ressurreição. Nós carregamos Cristo para sermos Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que o mundo está esperando isso. O mundo está esperando esta manifestação nas nossas vidas. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria. Então está falando do evangelismo e de nós levarmos outras pessoas a serem iguais a Jesus Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Que coisa extraordinária, é o discipulado, é o ensinamento, e é a maneira como as pessoas olhando para a gente vão dizer, eu quero ser parecido com Jesus, porque eu vejo Jesus em você. Feche os teus olhos e comece a dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser parecido contigo. Jesus, a única coisa que eu quero. Se você tem um coração com expectativas e você está guardando alguma coisa do Senhor e isto tem roubado o teu tempo e você tem vivido em volta desta situação, aguardando que isso aconteça, saiba que o Senhor disse, já está feito, eu já ouvi. Porque se você estiver na ressurreição, como o pastor falou, de repente, você vai ver algo extraordinário e a resposta
ser derramado sobre o teu coração. Diante dos teus olhos, não fique correndo atrás das expectativas, mas saia daqui com uma perspectiva de ser parecido com Jesus. Se você quer ser parecido com Jesus, fale para Ele. Fale para Ele, porque Ele vai realmente